Olá, futuros violoncelistas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como achar o ângulo certo do arco nas cordas. Como nós podemos observar, o cavalete ele tem a forma arredondada, ou seja, para que a gente toque cada corda, nós precisaremos de um ângulo e de uma altura de braço diferente. Cada corda terá um ângulo e por isso nós teremos que achar o ângulo correto para que a gente consiga tocar sempre uma corda de cada vez, com exceção das cordas duplas, que a gente vai ver mais pra frente. Parece relevante pensar sobre isso e às vezes a gente acha que o arco não tem tanta importância como a mão esquerda, mas esse é um pensamento errado. O arco é a voz do violoncelo e se a gente aprende a técnica errada, isso vai comprometer todo o resto. Para que a engrenagem do arco funcione corretamente, existem maneiras de achar o ângulo correto das cordas. Como que a gente consegue achar o ângulo certo? Eu vou ensinar para vocês duas maneiras de se achar o ângulo, ok? Então a primeira forma aqui de achar o ângulo correto das cordas, a gente vai posicionar o nosso arco em cima do cavalete. E aí o objetivo aqui é o arco ficar reto, né? Paralelo. Então o arco não pode estar fazendo nenhuma linha transversal aqui, tá? Tem que fazer uma linha paralela. Então eu vou colocar meu arco em cima do cavalete e vou ajustar, ó. Se o arco estiver assim ou assim, eu vou ajustar até que ele fique reto. Você pode achar o ângulo então aqui das cordas, das outras cordas da mesma forma. Corda Sol, corda Dó, corda Lá. Depois de fazer isso, eu trago meu arco para o ponto de contato aqui no meio, né, entre o cavalete e o espelho. E assim eu tenho o ângulo correto, tá? E vai ser assim com todas as cordas. Uma outra forma da gente conferir se o ângulo tá certo é ter uma visão por cima da corda, ok? A gente vai usar duas letras de referência para a gente ver se o ângulo tá certo ou não. A gente vai usar a letra T para o arco que está certo, no ângulo certo, e a letra X para o ângulo errado. Então, se eu colocar o meu arco e se eu olhar por cima aqui, o meu arco em relação à corda, e ele estiver fazendo a forma do X, significa que o ângulo não está certo. Agora, se eu posiciono o meu arco e ele está fazendo a letra T, é só conferir, tá, pessoal? Se vocês fizerem assim, ó, vocês vão conseguir ver se o arco está fazendo T ou X. Então, se ele estiver fazendo T, significa que ele está no ângulo correto. Essa é uma forma de conferir, tá? Você pode usar esse exercício para achar o ângulo de todas as cordas, ok? Então, esse é o primeiro passo aí para a gente poder começar a utilizar o arco. No início, o mais importante é vocês entenderem que para cada corda eu vou ter uma altura diferente de braço. E o iniciante, ele sofre um pouco no início, porque às vezes ele quer tocar uma corda só de cada vez e ele vai esbarrando na outra corda por não saber a altura, né, certa. Então treine bastante a posição de cada uma para que na hora que a gente for aprender a puxar e empurrar o arco, você não ter mais dúvida disso. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a produzir som com o arco. Hoje a gente ficou só com os ângulos e a altura do braço. E na próxima aula, então, a gente vai aprender a puxar e a empurrar e a produzir um bom som no violoncelo. E para você que está procurando um professor de violoncelo, eu quero lembrar que eu tenho algumas vagas disponíveis nas minhas turmas de violoncelo online. Deixa aqui o seu like, o seu comentário com as suas dúvidas e o contato está na descrição desse vídeo. Vem fazer aula de violoncelo e até o próximo vídeo!